Napoleão Hill foi um escritor americano que teve uma oportunidade única. Ele viajou durante 20 anos entrevistando as pessoas que tinham maior sucesso da época dele para tentar desvendar o que existia em comum ou o que cada um desses grandes empresários que tiveram sucesso, se existia algo em comum entre eles e o que fez cada um deles crescerem. Ao final desses 20 anos, ele fez uma série de livros. O principal é Quem Pensa Enriquece. A gente já fez um vídeo aqui no canal, ficou muito interessante. Vou deixar na descrição do vídeo para você conferir depois. Só que o vídeo de hoje é um outro livro que ele fez que eu achei interessantíssimo, chama Mais Esperto que o Diabo. E esse livro traz inúmeros ensinamentos muito importantes. Nesse vídeo, a minha ideia não é falar tudo que o livro aborda, mas trazer para vocês a minha visão, o que eu acho de mais importante desse livro, sem comentar que ele também reforça algumas das mensagens de Quem Pensa Enriquece. Então vale muito a pena a leitura, mesmo que você já tenha lido, eu tenho certeza que esse vídeo pode agregar para você. E se você ainda não leu, fica aqui meu convite que realmente esse livro aqui pode transformar pessoas. Com certeza mudou muito a minha forma de pensar e eu vou me esforçar aqui para trazer a mensagem principal que mais destacou para mim. Então a gente começa após a vinheta. Interessante que esse livro ele começa com Napoleão Hill passando por uma crise, porque ele começou alguns negócios, mas todos esses vieram de alguma forma a se fracassar. Chegou a um ponto que ele já palestrava sobre quem pensa e enriquece, sobre as fórmulas do sucesso, mas ele mesmo não conseguia ter seu próprio sucesso. Então a gente pode dizer até que ele entrou numa espécie de depressão, de fossa, foi até morar na casa de parentes, de favor. Foi então que ele lembrava de uma das frases do mentor dele que falava que é em momentos de dificuldade que você consegue dar ouvidos a uma voz interior que todo mundo tem acesso a ela. Então o livro narra um trecho em que ele começou a escutar essa voz interior e de fato começou a perseguir o sucesso da vida dele. E uma dúvida que é muito comum ao ler esse livro é: será que ele realmente entrevistou o diabo? E eu posso afirmar para vocês que se é verídico ou é fictício, não é relevante. Porque a forma como ele faz a entrevista é algo surpreendente. Ele faz uma abordagem que é basicamente fazer perguntas para o diabo, então se torna literalmente um diálogo em que ele questiona o diabo dá a resposta. E como a gente pode imaginar o diabo, em algumas situações ele tenta enganar ou até mesmo dar a volta e não fazer uma resposta direta às perguntas de Napoleão Hill. Mas ele é muito sagaz nas suas perguntas e inclusive consegue extrair bastante informação que está toda descrita no livro. E ele utiliza de uma estratégia interessante de fazer perguntas de formas diferentes para validar se a resposta que ele teve na pergunta anterior realmente está confirmada ou se foi uma mentira contada. Mas se a gente pudesse extrair a mensagem principal desse livro, o livro fala que o principal artifício para o diabo conquistar as pessoas é com a alienação. E o que é alienação na descrição do livro? É quando a pessoa não pensa por si mesma. Então, todas as vezes que você aceita um pensamento de terceiro sem questioná-lo, a gente pode afirmar que isso é uma forma de alienação. E daí deriva uma infinidade de formas de se alienar, seja na parte religiosa, seja na parte de crença, inclusive na criação de pais com filhos. Então, basicamente, o livro ele te desperta que a maior arma que o diabo utiliza para dominar as pessoas é fazer com que as pessoas continuem sem pensar. E aí também, inclusive, fica o gancho para o outro livro, que é o principal dele, do Quem Pensa Enriquece. Se, além de pensar, você consegue trilhar o caminho da riqueza, o caminho do sucesso, você consegue também sair de uma alienação e sair das garras do diabo. E uma outra forma, casada com a alienação, que o diabo gosta de dominar as pessoas, é com o medo. E aí a gente entra num aspecto muito psicológico e bem relevante que todas as vezes que você tiver algum medo, ele vai te aprisionar. E essa prisão vai fazer com que você não saia do lugar e fique sob o domínio do diabo. Então vejam bem que mensagens poderosas que existem nesse livro. Aqui são alguns dos insights que eu tive lendo essa grande obra que eu realmente recomendo que é a leitura para todos.
Interessante que ela tem um linguajar muito acessível, sem muitas voltas. E eu acredito fortemente que qualquer pessoa, inclusive adolescente de 12 anos, consegue fazer a leitura e ter a compreensão do texto. E com certeza é aquele livro que, se você ler ele mais de uma vez, você consegue extrair mais mensagens poderosas, porque o mais importante da leitura de um livro é você conseguir colocar na prática os ensinamentos que você conseguiu adquirir com a leitura. Então, se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários qual que é a parte que mais transformou você. Eu vou adorar saber, vou ler um a um aqui. Se tiver alguma dúvida, também deixa aqui pra gente. Não se esqueça de deixar aquele like que nos ajuda bastante. Clica aí no botão do joinha e nos vemos numa próxima.